1h, 5 minutos agora. Hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, você que conhece sabe, uma das melhores casas de shows do Brasil. Agora o quadro Política de A a Z. Já aqui comigo, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde, Nájila. Bom, um dos assuntos que eu queria falar com você é sobre a questão, muita gente, uns na verdade comemoraram, outros se surpreenderam, outros foram impactados, enfim, com a prisão do Michel Temer, mais um ex-presidente aqui no Brasil. Só que os que foram presos junto com ele, já foram soltos. Isso acabou impactando também, trazendo uma surpresa ou não? A soltura, no caso. Nájila, nós comentamos isso aqui no dia da prisão deles. Ainda que adversários, ainda que história de PT, que achavam que tem o Michel Temer como o cidadão que comandou o golpe contra Dilma, e até mesmo a história do pessoal do Bolsonaro, acharam assim, muito assodada as prisões, não tanto dele como dos demais as pessoas. Moreira Franco, que é o piauiense, que não sabe sequer onde é que fica a rua onde ele morou aqui, e eles essas prisões foram muito comentadas, foram o que se fala, e eu até falei naquele meu comentário, do chamado ativismo judicial, em que a justiça está muito, os juízes estão tomando medidas exacerbadas quando não caberia aplicar a justiça, você entendeu? Vamos esperar para ver o que dá, não é? Enfim, mais escândalos. O que eu costumo dizer que, dependendo da área, quando geralmente é na política, já não costuma tanto impactar, pegar de surpresa, pelo menos o brasileiro. Mas a justiça tem que ser implacável com quem pratica, com se desvia, principalmente o agente público que se desvia da sua função. Tem que ser implacável, sim. O que está se questionando aí é a forma como estão agindo. Bom, Arimateia, a gente tem mostrado aqui a atual situação por conta do período chuvoso, principalmente na região norte do estado. A gente vem falando aqui desde a semana passada. Infelizmente, Parnaíba já consta mais de 100 famílias desabrigadas. E agora a notícia é que o açude Mesa de Pedra, ali na região de Valença, já sangrou, o que causa preocupação em outras regiões que também tem barragens, açudes, enfim. Agora, os danos vão além, né? Porque se a gente contar dentro da cidade ou mesmo nas estradas, a buraqueira acaba complicando a vida dos motoristas. Mas deixa eu voltar à história das barragens. Lá atrás, nós mostramos um vídeo aqui em que você via a rachadura na parede da barragem Piracuruca. E técnicos do IDEP declararam que aquilo não era rachadura, era infiltração. Eu queria saber qual a diferença de uma coisa para outra, porque lá aparece a água saindo, por alguma infiltração, por algum orifício estava saindo. E eu até disse que um pingo d'água termina desmoralizando esses técnicos. E agora o que se vê são as barragens em outra situação, cheias, como você viu, a Mesa de Pedra, até um espetáculo, né? Lindo, sim, lindo, ponto turístico, inclusive. Mas o que é lamentável é se passar daquilo, né? Então o receio todo é isso, os riscos que essas nossas barragens estão correndo, estão oferecendo. E vamos dar graças a Deus, e vamos rezar para que não aconteça o pior. Inclusive, agora em entrevista ao vivo, a Lalesca estava conversando com o Geraldo Magela, diretor do IDEP, e ele disse que, inclusive, a atenção também agora se volta ali para a barragem do Bezerro, em José de Freitas, justamente porque não faz muito tempo apresentou um problema lá que chamou a atenção, inclusive, das autoridades. O governo vem dizendo que as barragens estão sob controle, quer dizer, eles estão vendo. Agora, você lembra uma coisa? Eu citei 4 barragens, aliás, precisamente 3, a de Piracuruca. Não, são 4 mesmo, a de Piracuruca, Piripiri, o emparedado ali do Campo Maior e José de Freitas. E tu sabe onde foi que foram botar dinheiro? Logo no início do ano,
lá nas barragens de São Ramon Nonato, Curimatá, para aquela banda. O senador Ciro Nogueira não apareceu no dia da estreia, da abertura do Congresso Nacional, e estava passando o vídeo dizendo que estava levando dinheiro para a barragem de São Ramon Nonato, que nunca sangrou. Você tem uma ideia. Mas você colocou a história de buracos. É óbvio que você não precisa ir à Lua ou ter ido à Lua para saber que lá existem crateras. Muito elementar, claro. E também é muito óbvio que nem precisa eu ou você, qualquer um de nós, nos deslocarmos pelo interior do Piauí para vir aqui e dizer que as estradas estão uma pouca vergonha, esburacadas, cortadas. Enquanto a propaganda oficial fala de benfeitorias. Mas com a omissão, e eu continuo dizendo isso, com a omissão do governo, principalmente dos gestores do DER, ou dos chamados órgãos obreiros, tem até coordenações construindo as coisas aí, calçamento, estradas, fazendo estrada, a população, então, com essa omissão que eu quis dizer, a população tem feito a sua parte, principalmente na tentativa de evitar acidentes nessas estradas abandonadas que citei agora no interior do Piauí. Eu queria até mostrar, não sei se a produção pegou, olha aí, tá aí, olha lá, na rodovia que liga Picos a Santana do Piauí, o povo plantou bananeiras nas crateras que surgiram no meio da pista, exatamente para alertar os motoristas. Ora, se eles não cuidam nem dos trechos dentro de Teresina, imagina lá nessa Santana do Piauí, lá nos Cafundós do Junto. É capaz de ninguém do governo passar pela BR-316, porque se passasse ia ter vergonha de ser gestor. No trecho que envolve ali a Casa de Custódia até a Esplanada, a Lua se perde para as crateras terrestres existentes naquele trecho. Aí não adianta esperar pelo resto do financiamento do Finisa, aquele da confusão com a Caixa Econômica, porque o governo ficou de dar a sua contrapartida de 23 milhões para o empréstimo poder sair. E até agora, só conseguiu dar 6 milhões de reais. O fato dessas bananeiras aí, essas fotos eu inclusive já tinha visto, porque a foto vai se espalhando, né? E lá na faixas, e lá eles colocaram a faixa. Tem uma faixa lá na placa, cobrando do governador os 3 milhões e 800 milhões que foram anunciados. Daí a faixa. Tá lá. Diz assim, cadê os 3 milhões 880 e mais 151 da pavimentação dessa estrada, governador Wellington Dias? Tá lá a faixa. Bom, é uma forma também de repudiar e, além da faixa, as bananeiras por si só já chamam a atenção. E aí a gente lembra que aqui mesmo, dentro de Teresina, as estradas que cortam ali a cidade tanto para a região sul quanto para a região norte, a situação é a mesma. Todo dia reclamação. Você viu o vereador Dudu denunciando as crateras das ruas de Teresina, lembra? Sim, lembro. E aí o vereador, eu esqueci o nome do vereador lá, o Edilberto Borges? Não, o Edilberto Borges do Aloysio. Aí o Aloysio denunciando as crateras das estradas do Estado. Quer dizer, cada qual puxa para o seu lado e o povo pagando o pato. Bom, Arimateia, hoje pela manhã a nossa equipe conversou com o ainda então, ou seja, o atual secretário de governo Merlong Solano, que inclusive vai assumir uma vaga lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que ele disse. Merlong Solano atualmente é secretário de governo do estado e ele vai assumir como deputado federal no lugar de Fábio Abreu, que vai assumir a Secretaria de Segurança. Eu estou aqui com ele e a gente vai conversar sobre alguns aspectos do governo do estado. Deputado, como o senhor analisa a reforma administrativa? Bom, eu estou aqui na Assembleia, nas minhas últimas atividades como secretário de governo, acompanhando a conclusão de processo de reforma. Mais uma vez, a Assembleia cumpre o seu papel de receber as matérias de interesse do Estado, discutir o assunto, fazer algumas alterações, aprovar com a devida celeridade, porque a expectativa nossa é essa, que o governador possa sancionar a reforma ainda nesse final do mês de março, ou no mais tardar no início de abril, para que possa compor o governo já dentro da estrutura reduzida, para a gente enfrentar essa grave crise econômica que o Piauí atravessa em função da crise nacional. A pressão de partidos por algum cargo na secretaria ou no governo? Não sentimos esse tipo de pressão até agora. A reforma, veja só, a reforma foi enviada para cá
já em fevereiro, já na segunda semana de fevereiro. Nós ainda não terminamos o mês de março e a reforma já está sendo votada na sua fase final pela Assembleia. Um dos instrumentos que se pode utilizar no Legislativo para pressionar por carga é segurar as matérias. E a Assembleia do Piauí não fez isso. Está votando com a devida celeridade. Obviamente que os deputados da base do governo têm o direito legítimo de pleitear participação na gestão do Estado do Piauí. Eles são parte desse projeto. E sobre Brasília, qual a expectativa de assumir o cargo? Pois é, um momento difícil lá, né? O país está conflagrado, parece que o presidente da República não entendeu ainda o grau de responsabilidade de um presidente. Ele agora é presidente de todos os brasileiros e brasileiras. E parece que fica apostando no acirramento, como fez ontem ao mandar os quartéis comemorarem o golpe de Estado de 1964, numa negação à própria Constituição do Brasil, porque a Constituição do Brasil consagra a democracia. É nesse ambiente que eu vou lá atuar como deputado, me somando à bancada que defende a democracia, me somando à bancada que não aceita que a crise seja jogada sobre os ombros mais pobres, fazendo uma reforma da Previdência que, por exemplo, aumenta a idade para 70 anos para o pessoal ter acesso ao benefício de prestação continuada. Esse tipo de matéria não terá o meu apoio. Bom, até como um bom petista, Merlong Solano deixou aparente que vai ter dificuldade lá em Brasília em relação ao atual presidente Jair Bolsonaro. Eu sou um velho repórter e lá quando eu estava começando, eu passei a entender que suplente de deputado, ou de senador, ou de vereador, vota com o dono do mandato. Em outras palavras, quem está facilitando esta ida do senhor Merlong Solano para assumir o mandato de deputado federal, lá, é o governador do estado. E você sabe o que eu soube? O quê? Que o governador negociou ou acertou, eu não sei que palavra usar, com o Rodrigo Maia, que entre todos os votos dos demais membros da bancada, ele teria 4 votos certos para a reforma da Previdência. E o que se depreende que seria o quê? O do Fábio Abreu, que está cedendo para o Merlong, da deputada mulher Rejane, do Assis Carvalho e de outro lá. Quer dizer, o deputado agindo dessa forma aí, ele já está negando que não vai votar com o dono do mandato. Então fica difícil o governador entregar a mercadoria acertada. Eu não sei exatamente quando o Merlong Solano deve assumir essa vaga, mas para ele... Não, é agora já. Agora já, né? Ele já está indo para lá para isso. Ou seja, Fábio Abreu já abriu mão do mandato, não já. Necessariamente já assume aqui uma secretaria, fica de stand-by. Não, já. Deixa eu dar a informação. Essa exoneração do Merlong já se soma à exoneração do atual secretário, o coronel Rubens Pereira, porque o Fábio já deve assumir junto com o Osmar Júnior no dia 29, nessa sexta-feira. Ou seja, ainda esse mês, Osmar Júnior assume o lugar de Merlong, a Secretaria de Governo, e Fábio Abreu, o lugar o lugar dele, que era dele. Né? A Secretaria de Segurança Pública do Estado. Bom, Arimateia, ontem nós falamos aqui, já que você falou em segurança, eu lembrei do caso vou chamar de cidadão, que foi escoltado com todo o aparato que tinha direito, ou talvez um pouquinho mais, de autos para a penitenciária aqui, a casa de custódia. Essa história ainda está rendendo? Mas olha só o que ando dizendo depois dessa história batizado Cabaré da Custódia. Isso aí foi dito pelos próprios agentes penitenciários. Além da escolta do Batman, deixa eu explicar quem é o Batman. É o tal do famoso assaltante lá do Paraná. Pois bem, além da escolta dele, por 15 mil, dizem que esse dinheiro foi rateado ali, para ele sair de Altos, ali da cidade de Altos, para fazer sexo na casa de custódia, a polícia, e eu espero que o Ministério Público, precisa investigar a informação segundo a qual são recorrentes as saídas de presos em carro dos próprios agentes do sistema penitenciário para passarem a noite em suas casas. Esse serviço, eu diria, serviço entre aspas, para que os presos deem suas saidinhas nas bocas da noite,
lá da custódia, para dormir em suas casas, e voltarem antes do alvorecer, quer dizer, antes do amanhecer, custam invariavelmente 4 mil. Olha a história. Enquanto isso, o Palácio de Karnak fecha portas e janelas para não ouvir esses barulhos das ruas e tampouco dá resposta a qualquer afirmação que se faça sobre isso. Isso é muito sério. Se quem se deter a ouvir aqueles áudios dos dois agentes, que aliás ele demonstra preocupação, que eles foram usados para transportar um perigoso assaltante. Aliás, ele diz que mais perigoso é a mulher do cara que foi levada com que ele teria a relação sexual. Diz que ela é da quadrilha dele no Paraná. Perigosíssima. Então esses caras, eles dizem nos áudios, eles correram o risco até de, se tivesse havido uma espécie de combinação do Batman com os seus comparsas, eles teriam ido para cima dos guardas para fazer o resgate dele. Olha o perigo que esse povo passou. Perigo que o Estado passou, E, né? lamentavelmente, ninguém ainda deu informação. Secretaria de Justiça, eu não sei quem foi, andou mentindo, dizendo que tinha feito o traslado do preso por decisão judicial. Mentira. O Tribunal de Justiça disse que não há essa decisão do juiz da vara de execuções penais, que é muito sério. Não se transporta preso sem autorização do juiz. Na sonora do Merlong Solano, ainda secretário de governo, ele falou sobre a posição do governo em relação à reforma administrativa, que inclusive hoje pela manhã, todas as comissões técnicas da Assembleia Legislativa se reuniram na sala da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, justamente para tratar e finalizar a questão da reforma administrativa. Vamos conferir. Sala lotada, carregada de polêmicas. A oposição não aceitou quieta. Gustavo Neiva, do PSB, até tentou uma sugestão, mas foi rejeitado. Por isso, o tom adotado pelo parlamentar foi de crítica à reforma, que ele caracteriza como tímida. Nós fizemos essa emenda, que infelizmente foi rejeitada, porque a gente percebe que a sobreposição de ações continua nessa própria lei enviada pelo governador. Outro alerta que nós fizemos também é porque nessa lei existem 4 órgãos que apenas nós estamos autorizando o governo a extinguir. Nós esperamos que o governador, que passou 5 meses gestando esta reforma, que ele próprio não mutile a reforma que ele encaminhou para essa Assembleia. Até porque nós sabemos que essa reforma é apenas um desmanche do palanque eleitoral e ela está muito mais para dar uma satisfação à sociedade do que realmente atender os anseios de economia que o Estado está precisando. Na reunião desta terça-feira, as 2 últimas mensagens da reforma administrativa do governador Wellington Dias foram aprovadas nas comissões, que se reuniram de forma conjunta, na sala da Comissão de Constituição e Justiça. A mensagem 1 extinguiu a Fundação Hospitalar. A mensagem 3 pôs fim à Fundação CEPRO. 6 das 9 coordenadorias foram mantidas. O destaque ficou para a população idosa, que ganhou uma coordenadoria específica. Com a reforma aprovada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, o projeto segue agora para a sanção do governador Wellington Dias, que o próximo passo adotado deve ser a nomeação do secretariado que auxiliará na gestão até o ano de 2022. Os nomes deverão ser conhecidos até o início do mês de abril deste ano. De acordo com o deputado Franzé Silva, o critério da escolha do secretariado será político. Ele vai, sim, ouvir as forças políticas que o ajudaram na recondução ao 4º mandato e, com base nisso, poder ter a governabilidade de forma tranquila e harmônica. O governador foi muito experiente politicamente em não se antecipar, em conversar com os parlamentares antes de saber o que é que ia sair aqui de mensagens aprovadas. Esse seria um desrespeito ao Poder Legislativo. Ele está conversando com parlamentares, pensando na composição de governo, quando ele não sabia ainda qual era o resultado da aprovação. Saindo dessa aprovação aqui, unânime, das comissões, e indo para plenário, ele poderá sancionar e aí sim ter a liberdade e a composição final de quem ele vai chamar para ajudá-lo nessa gestão. Polêmicas na UESP, manifestação no Palácio de Karnak. Estudantes da Universidade Estadual do Piauí protestaram na sede do Executivo Estadual, na tentativa de obter um avanço nas negociações da instituição. Reajuste nos salários, mais professores, melhor estrutura.
Pautas difíceis de se cumprir no contexto de corte de gastos após a aprovação da reforma. A UESP está caindo não só em um campus interior aleatório, é em todos os campos. É por isso nosso movimento, por direito a uma educação de qualidade, não é luxo, é obrigação do Estado nos dar essa educação de qualidade que não está dando, por incompetência da administração superior da universidade e do governo do Estado, que aparentemente só sabem ignorar a realidade da UESP. Bom, dois assuntos aí polêmicos, vamos por parte. Reforma administrativa, algumas mudanças foram feitas. O governador pode ainda fazer alguma observação em relação a essas mudanças, Arimatea? Me chamou a atenção que das 9 coordenadorias vão ficar 6. Ficaram muitas? Demais. Agora, o que ele diz é que elas vão ficar dentro de órgãos, sem aquele aparato, aqueles gastos que tinha verba de custeio para manter. Mas veja, eles encerrando hoje, pelo menos a partir da Comissão de Constituição e Justiça, eles vão votar e a sexta-feira, com certeza sexta-feira, ela estará para a sanção do chefe do governo. O governador provavelmente deverá sancionar sem fazer alteração, nada do pedido original feito aos deputados. Você veja que a oposição esperneia e eles não dão atenção. Numericamente são muito. Não tem como fazer nada. Serão publicados, acho que a reforma será publicada ainda nessa sexta-feira. E todas essas leis que alteram as estruturas administrativas, que realmente foram hipertrofiadas, porque agora quer desatar esse nó. Quem fez isso? Foi o governador e agora ele quer desbastar tudo isso. Agora, com o governo redesenhado para evitar um agravamento, que eu diria, do colapso fiscal em que foi metida a administração pública estadual, agora começa, como disse lá o Franzé, e eu digo em outras palavras, a corrida do ouro. Começa a indicação dos cargos, cada um correndo atrás do seu. E veja bem, está-se atrás dos cargos mais importantes. Mas eu advirto daqui, mas é bom que nem todos soltem rojões, comemorando antecipadamente. Porque nos bastidores, Nádia, já se costurou o que cabe a cada um. E como disse o deputado Francisco Lima, ganha mais quem trabalhou mais. Agora, é difícil saber, mensurar quem trabalhou mais pela eleição do governador. A gente viu ali também na reportagem do Lívio Galeno a situação dos estudantes se manifestando lá no Palácio de Karnak. Isso parece que vai dar dor de cabeça para o governador Wellington Dias. A greve é dos professores. Aí você vê o estudante aí como massa de manobra, sendo utilizado para dizer que falta tudo, e deve faltar. Agora, eu até recebi a informação hoje que, como diz aquela máxima, a corda quebra do lado mais fraco. Quem já começou a pagar o pato dessa greve aí dos professores parece que são os agentes, os técnicos que estão sem receber o seu vale transporte. Olha aí. Aliás, o auxílio alimentação. Já começa assim. Agora, Arimatea, certamente os estudantes não vão parar. Com certeza o governo vai manter o que ele já disse, que a ideia de aumento está descartada agora em 2019, então o que se esperar? Uma ordem judicial? No dia que o governador dotar a UESP, a sua universidade estadual, com a autonomia financeira, acaba com isso. A culpa não é do gestor, não é do reitor, não é da administração superior da UESP, não. A culpa é do governo. A UESP é um puxadinho do governo, ela não tem dotação financeira, ela não tem autonomia. Tudo depende da fazenda. Se não mandar, não sai nada. Por hoje é só, Arimatea. Até amanhã. Boa tarde para você. Até amanhã. A seguir, primeira etapa piauiense de boxe leva competidores a preparação intensa.